Vocês gostaram muito analisando o filme Need for Speed, que você tem que assistir de volta, e hoje eu vou trazer um filme de carros, corrida, carro tunado, polícia, a arrancada final, uma Lost Media, porque esse filme aqui só saiu em locadoras, em DVDs, e originalmente era pra ser uma série de TV, e eu vou trazer tudo pra vocês, a análise, o resumo completo, e eu vou passar pano, não, porque eu vou falar de erros e coisas que eu gosto muito desse filme, The Last Ride, de 2004, que é o título original. E sim, ele foi produzido, roteirizado pelo Rob Cohen, o diretor do primeiro Velozes e Furiosos, que criou tudo isso. Só que esse cara se meteu em polêmicas em Hollywood, foi escanteado pela Universal, que é um filme da Universal, para produzir filmes menores, como o Arrancada Final, que tem um orçamento bem baixo, então você vai ver que tem alguns erros aqui. Ela é meio pobre, assim, fizeram com a Dolly Guaraná e um pastel esse filme, mas ele continua sendo bom. E era para ser originalmente uma série de TV que fracassou em ser exibida em um canal americano, e reza a lenda que esse filme foi totalmente reeditado para virar um filme e ser lançado em home video só. Esse filme nem no cinema saiu. E ele é meio frenético, as transições, parece que você tá assistindo uma série, assim, ó, a filmagem, meio anos 2000, lembra uma série tipo Supernatural? Por quê? Porque esse filme, o roteiro, quem assinou foi o Guy Norman Bee, que fez alguns episódios de Supernatural, a direção dele, né? Então tá explicado. A arrancada final começa em 1970 no flashback com Pontiac laranja bonitão fugindo da polícia, parecia um assalto. Quem tá dirigindo é o Ronnie, o vovô maneiro. E atrás, a mulher baleada ali chorando, coitado, é a Kate, a mulher dele. E deu errado esse assalto aí, a gente vai descobrir o que é. E eles são parados perto da fronteira ali, porque eles iam pegar a grana. Patrulheiro ali, espacial não, patrulheiro da rodovia segura o menino que é o Júnior, que é o filho do Ronnie. E esse patrulheiro a gente vai descobrir mais coisas sobre ele. E os dois foram presos. O Ronnie, que é o Júnior, a gente acha que é o cabeça de pinico, que vai aparecer no filme aqui, que é o personagem principal, mas não. O Júnior é o pai do cabeça de pinico, o Matt, o Aaron, que é um policial, que se torna um bom policial futuramente. E aí o filme corta, é frenético, parece que o editor cheirou muita carreirinha aqui de giz de cera mofado, porque esse filme é meio corrido, assim, a edição parece que tá vendo a novela da Record, sei lá, Mutantes. E já corta pro presente em um rachão, no meio de umas docas ali, com 7 carros tunados e 3 pessoas, mas, cara, a gente é tão carente de Velozes e Furiosos de filme de corrida, que é bom essa cena, né? A gente descobre que o personagem principal é o Matt, o cabeça de pinico, que é um cara que ele tá indeciso se ele vai pra uma vida, né, perigosa ou continua estudando, porque o pai dele quer que ele estude. E mais pra frente a gente vai descobrir que o Júnior é o Aaron, né, esse policial de respeito aí, que é o pai do Matt, o pai de verdade. E aí tá lá no rachão, né, aí chega o Tej do Paraguai, e aí, Matt, você vai fazer aquele esquema lá com a gente? Aquele esquema, você tem que ser um corredor. E que esquema é esse? De roubos de eletrônico, muito parecido com o Velozes e Furiosos, não é mesmo? E aí chega um RX-7, que é reciclado do Velozes e Furiosos 2, o RX-7 do Julius, e quem tá dirigindo? Mal da Malhação, né? Esse maluco. E aí, galerinha, vocês querem correr por grana? E, cara, acontece um rachão muito da hora e é muito parecido com o Velozes e Furiosos 2, cara. Esse filme copia algumas coisas, até porque o diretor é o do 1, né? Então, a parte que o Eclipse e o outro carro dá abre, assim, a curva, né? Parece muito o Brian abrindo a curva ali com o cara do Supra, do segundo filme. É um rachão, assim, rápido, mas bem legal. E aí a gente descobre que tem lá o Tej do Paraguai, o outro amigo lá que nem o nome falam direito. Eles têm um esquema com o Matt, né? Pra conseguir uma grana extra. Só que quem atrapalha o racha é a polícia, mano. E o Matt fica lá, como se ele soubesse que vai acontecer. A galera sai vazada, as 3 pessoas tinham nesse racha, e chega o Aaron, que é o pai do Matt, o cabeça de pinico, o cabeça de holofote aí. Ele é um ator muito ruim, esse Matt, pelo amor de Deus, mas vamos relevar, né? E aí o Matt chega, e aí, filhão, pô, você não vai se tornar aquele cara que eu sempre quis? Fica aquele papinho de ser irmão de pai e filho. Pelo jeito, o Matt não obedece o pai, né? Ele quer ser bad boy. Ele fala que o avô tá pra sair da cadeia. O Ronnie, o vovô legal, depois de 30 anos. E o Matt fica, nossa, mano, meu avô é muito paia, mano. Não, ele não faz isso. Ele fala, meu avô é muito foda, meu avô é um cara top, mano. Ele pipocou um monte de gente no passado, esse cara me inspira. E aí o pai fica, não, Matt, cuidado com esse cara aí. Esse vovô é meio esquisitão. Beleza. Aí ele vai pra oficina maneira da JJ, que é a namorada dele. Mano, essa oficina é muito louca, que a gente descobre que nem é dela depois. É do chefe. Mas enfim, o chefe legal, né? Que deixa eles dormirem no mezanino, deixa ela trabalhar a hora que quiser. O chefe é um pai, não é um prefeito. Eu sempre pirei nessa oficina, mano. Essa oficina é muito da hora. Da hora é você deixar o seu like e apoiar a gente e se inscrever pra mais conteúdo. E a JJ fala assim, ei, Matt, mano, você tem que voltar a estudar, cara. Você tem que ser um cara direito na vida, velho. Aí ele, eu quero uma grana fácil, não sei o quê. Só que você percebe que ele tá meio indeciso se ele vai continuar na vida normal ou ele
ele vai pra esse lado de roubo. Só que a gente descobre que a JJ era criminosa também. E ela fala assim, ai, mas eu larguei essa vida por conta de você. Cara, essa mulher tem que casar com ela, velho. A gente descobre que ela é uma criminosa que abandonou tudo pra ficar com o Matt. Trabalha na oficina direitinho. E aí a gente vê mais sobre a vida do pai, né? O Aaron, que ele vai lá pra falar com o tal de Kurtz, que a gente descobre que esse cara é o pai adotivo do Aaron, o avô adotivo do Mac, e esse cara era já um policial, ele era aquele policial lá da estrada, lá, que segurou o Júnior. A gente descobre que ele se tornou mais do que um policial, um cara que trabalha agora com segurança privada, um executivo fino. Só que a gente vê que esse pai adotivo tem uma relação meio esquisita com todo mundo, né? Ele é meio desconfiado das coisas, mas não acredita muito. E aí o Matt vai tirar o vovô maneiro da cadeia com o seu Eclipse, né, que eu esqueci de mencionar, que eu acho que esse Eclipse também foi reciclado do Velozes 2, mas eu acho esse Eclipse muito louco. E ele vai lá, e aí, vovô, não sei o que, o vô nem sabe quem é. Só que esse vô é folgado, porque ele já fala assim, tá dirigindo esse carro importado, filhão? Na minha época eu dirigi um V8, o juiz. O meu juiz daria uma surra nele. Aí você fala, mano, que juiz que ele tá falando, né? A dublagem erra algumas coisas, ele tá falando do GTO dele, que é a versão The Judge, ou julgador, ou juiz. Enfim, aí ele fala assim, esses carros modernos têm sistema de navegação e não sei o que, na minha época o V8 era melhor. Aí começa esse papo, e aí esse vovô é tão folgado que parece que você tá entrando num GTA, né? Ele fala assim, me leva lá pra arrumar meu carro lá que eu quero pegar meu GTO de volta. Aí o cara, mas calma aí, acabei de te pegar aqui na cadeia, você não vai trocar uma ideia? Faz o que eu tô mandando, moleque, acelera essa bosta aí. E eles descobrem que estão sendo investigados. Aí a missão do GTA parece uma cutscene, assim, eles vão almoçar no restaurante, ele fala assim, ó, eu tô desconfiado desse Kurtz aí e tal, hein, Júnior, se liga aí. Aí o Matt fica assim, mas o Kurtz, ele era meio esquisito mesmo, uma vez eu fui mexer na gaveta dele, na casa dele, ele ficou muito pistola comigo. Aí o vovô fala, esse cara tá escondendo, aí você fica nítido que esse Kurtz tá armando alguma coisa, sempre armou, né, galera? Rola uma conspiração aqui que o Kurtz é um cara que armou toda a prisão do vovô, tá meio na cara. E aí corta pra mais uma acelerada nas docas ali com o Eclipse, porque eles precisam treinar a fuga, né? O Matt quer fugir da polícia e roubar esses eletrônicos aí com o Tej e o povo. Só que aí, do nada, o carro começa a dirigir sozinho. A gente descobre que é o vovô fazendo drift muito louco e a galera, quem esse velho aí tá achando que é, não sei o que. Começa uma discussão. E o Matt, né, protege seu avô e começa a pancadaria, porque o Matt já não quer mais se envolver com o Tej, não quer mais roubar nada com vocês aí, vocês se viram. Esse cara é bem bundão, esse Matt, porque ele arrumou todo esse esquema pra não participar. Frouxo. E aí eles vão pra um bar, a JJ fala assim, eu não quero você andando com meu namorado não, porque você é um ex-presidiário, você não presta, você fica botando ideia ruim na cabeça dele. Mas ela também era uma ex-presidiária, JJ, assim você não me ajuda. Mas ela fala assim, quer saber? Eu vou ajudar vocês. Meu Deus, por quê? Por que toda essa lição de moral pra ter que ajudar? A gente descobre que o velho vai ter que recuperar o seu GTO, que tem alguma coisa lá que vai incriminar alguém, que a gente já sabe que é o Kurt. E a gente descobre que tem uma investigação paralela rolando, e qual que é o carro que estão investigando? Um Pontiac, porque esse filme aqui foi patrocinado pela Pontiac, né? O carro principal é um Pontiac GTO, The Judge. Todo mundo usa Pontiac nesse universo. Oficina da JJ, puxar onde tá, né, o chassi do carro pra eles irem atrás. Aí ela fala, não, essa oficina é do meu chefe, ele vai brigar comigo, não sei o quê. E aí o avô fala como eles eram bons no passado. Ele foi um cara de sucesso, roubava muito. É um cara de tanto sucesso que ele só roubou 2 vezes, porque na terceira deu ruim. Prenderam ele. Eles eram tipo Bonnie e Clyde, eles roubavam caminhões de dinheiro, interceptavam na rua de caminhões que tinham destino de verba militar e tal, então não era banco. Uma historinha só pra falar que eles eram justiceiros, e quem passava as informações pra eles de qual carro tinham que assaltar? O Kurtz, o avô adotivo. O Kurtz era um policial corrupto que tava no meio e era ali uma quadrilha, era o Kurtz, a avó adotiva, o Rony e a vovó Kate baleada. Todos eles iam fugir pra Baja, no México, Baja onde Toretto fugiu do primeiro Velozes e Furiosos. Aqui tá muito igual. Todos eles iam fazer o último serviço, só que deu errado e todo mundo foi preso. E onde está o seu Pontiac em São Diego, numa oficina? Não, numa exposição, uma BGS de carro, uma CCXP com 10 pessoas e o GTO tá lá. E eles chegam lá e o vovô fala assim, esse carro aí, mano. Aí o dono do carro, é você? Mano, o velho já tá há anos preso, ele mudou muito, nem parece a mesma pessoa, mas o dono atual do carro reconhece ele. E aí ele quer pegar alguma coisa que tá dentro do carro pra incriminar o Kurtz. Como é que nunca investigaram esse carro, nunca fizeram a limpa? E o Kurtz sabe que esse carro tem alguma coisa, mas por que ele nunca fez nada? Nunca reformaram esse carro, demoliram. Só que armaram pro Tej do Paraguai, o amigo deles, porque rola uma investigação paralela, né? Eles sacam que tem alguém investigando eles, e o próprio Matt vai falar com o pai, tá me investigando? Você tá querendo que eu volte a estudar na Unip?
equipe. Ele, não tô te investigando, cara. E eles começam a achar que é o Kurtz e armam pros amigos, baleando os dois e jogando lá na oficina pra culpar o Matt e o chefe da oficina, porque culpa a JJ, mas a oficina nem é dela. E toda a polícia agora tá atrás deles, porque eles acham que o Matt eliminou os dois amigos, rolou uma discussão, tudo armado pelo Kurtz. Kurtz é corrupto mesmo. E aí, como é que eles vão fugir dali com o GTO, pegar as informações? Não vão, porque eles vão roubar um pontinho GTO novo. Nessa época estavam lançando um novo pontinho GTO, Need for Speed Underground 2, eles patrocinaram a Pontiac, e aqui rola uma apresentação e o lançamento do carro. E eles atrapalham o lançamento, roubam o Pontiac preto, destrói tudo, derrubam o saco de pipoca do pipoqueiro e estoura a vidraça do... Mano, na boa, essa é a melhor cena desse filme. Essa confusão de roubar o carro que tá sendo apresentado, mano, isso aqui foi patrocinado, mano, e aprovaram isso foi bem ousado, isso eu gostei. E aí começa a perseguição em San Diego, e a polícia fugindo, e é drift pela cidade, porque ele tenta fugir, rola perseguição, não sei o que, ele faz um drift entre duas carretas e se esconde, mano. E aí o pai do Matt, né, o Aaron, começa, né, a tentar ajudar o filho, porque ele saca que tá rolando uma manipulação e confisca ilegalmente o GTO do vovô e leva lá pra casa dele. E aí ele começa a desmontar o GTO e percebe que tem uma chave lá dentro, é a chave da esperança. E eles falam que tem uma grana escondida, né, 3 milhões e meio de dólares, que na época era muita coisa, 1970, né, dava os 4 salários mínimos do Brasil, só que na verdade ele fala que não existia essa grana, ele só fazia isso porque rolou uma manipulação que o Kurtz ia adotar o Júnior, o Aaron, e o vovô não podia falar nada na cadeia porque ele compra todo mundo e tal, rola manipulação, então pianinho. Mas ele tinha essa chave aí. E a reação do Matt quando ele recebe a ligação lá no evento que os dois amigos deles faleceram cara, eu queria ter um amigo desse. Ele, oi, os dois faleceram? Nossa, foi na oficina? Mas foi com o meu carro? Tá. Poxa, mano, era amigo ou inimigo? Esse filme é meio cortado, é meio acelerado, cara, porque agora eles precisam tunar o GTO preto em uma oficina de um outro amigo que aparece do nada e eles falam assim, não, a gente tem que pintar esse carro aqui porque a polícia tá atrás de um GTO preto. Nesse universo o GTO nem tinha sido lançado, então qualquer cor ia chamar a atenção da polícia. E aí começa a montagem, que parece muito a montagem do Supra, e é muito da hora, mano, colocando nitro, pintando o carro, parece o Brian pintando lá naquele filme secreto, e aí eles tunam esse carro que não serve pra nada, porque, cara, eles praticamente não usam esse carro aqui, mas ele ficou bonito, esse Pontiac aqui, né, mano? Só que a galera do Kurtz já sacou que eles estão com as provas. Nisso, o vovô vai lá pro banco, realmente não tem grana, a chave abre um cofre pessoal com fitas e provas incriminadoras pro Kurtz e tudo mais, só que o vovô é meio burro, porque ele vai ser sequestrado. Meu Deus, esse cara não faz nada da vida. E aí, o Aaron consegue tirar o vovô lá do carro, que ele foi pego, mas as provas foram embora. 1 hora de filme e ninguém tem mais provas contra o Kurtz. Boa, vovô maneiro! Só que é o seguinte, o Kurtz, ele guarda na sua casa essas provas, não sei porquê. E o Aaron vai lá, mano, o que você fez com meu pai? O que você fez comigo? Manipulação. Não posso fazer nada. Se você não deixar meu filho em paz, mano, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver. Só que nisso, o Matt e a JJ já estão lá na porta da casa do Kurtz pra clonar o portão, mano. Essa cena é real. Eu acho que dá pra fazer isso, hein? Só tem arrombado mesmo o portão. Mas eles clonam o portão, conseguem entrar com Pontiac vermelhão. E ele entra com um maçarico, mano. Ele coloca um óculos, ele parece o Scott do X-Men. Ficou maneiro esse cabeça de cuia aí. Aí ele arromba o cofre do Kurtz pra pegar as informações que ele não jogou no lixo. Por que esse maluco não destruiu? Botou fome. Deus do céu, tu só tem burro. E aí eles conseguem as provas, só que os malucos chegam lá na oficina e eles têm que fugir com as provas. Só que eles jogam as provas na rua, os CDs. Por quê? O filme inteiro é pra pegar essas provas, eles perdem, depois pegam e jogam na rua agora, como se não fosse nada. E tá tudo perdido. E qual é agora a solução pra incriminar o Kurtz e acabar com tudo isso? Sim, armar uma cilada mais burra do mundo e armar uma confissão, né, gravada, porque o Kurtz, cara, é um policial renomado, tem uma empresa de segurança, ia pegar mal tudo isso. E aí o vovô pega o Pontiac lá, o The Judge, e combina com o Kurtz no meio do deserto, no meio do nada, fala, preciso trocar um lero com você. E o maluco vai, que ele é burro, né, o Kurtz, né? Todo mundo é burro nesse filme, só que ele é burro premium. E aí no meio do nada, ele entra no carro do velho, fala, preciso conversar, não sei o que. Aí o cara, não preciso conversar nada com você não. Mas ele já entrou no carro. E aí ele fala, um amigo meu modificou o meu Pontiac, você não vai pra lugar nenhum, filhinho. E aí ele tenta sair e fala, seu filho da mãe, eu armei pra você mesmo, eu queria a Kate. Tava meio nítido, né? Que o Kurtz, além de querer toda a grana daqueles roubos, queria namorar a Kate não queria nada com ele, porque era a mulher do Rony. E aí falam-se ali que ele armou, né, pra a Kate ser incriminada de ter atirado num guarda, o guarda ter atirado de volta, mas não, era tudo o Kurtz que armou isso. E aí ele descobre que não tem grana nenhuma e começa a armar ali pra ele confessar. E tão gravando, mano, tão transmitindo aquilo lá, cara, tem a confissão, beleza. Só que o velho é kamikaze, mano, ele começa a fazer drift, começa a fazer o maluco passar mal dentro do carro. Ele já tem a confissão já. Tá bom, velho, tá bom, chega, tá bom, já tá todo mundo livre. Tranquilo. Mas o maluco tem sangue no zóio e manda todo mundo pro colo do capeta jogando esse Pontiac GTO morro abaixo. E aí chega o capanga lá do Kurtz
pra tentar pegar as provas ali, mas a polícia já tá toda em volta. Enquanto isso, todo mundo assiste o Pontiac caindo e, mano, estourando inteiro, muito louco essa cena. E como toda novela e toda série de TV, quando o carro cai da montanha, o que acontece? BUM! É maré, explosão pra todo lado, lindo, o pessoal assistindo. Vovô, e tu não fica olhando assim, também, né? Ninguém chora. Ai, vovô, foi tão legal ter conhecido você, o cara torando lá dentro. Corta para 6 meses depois, onde o Matt foi preso por roubar carros. E quem vai buscar ele? Seu pai, porque agora estreitaram as relações com o Pontiac amarelo, porque tem que ter merchan aqui nesse filme. E aí eles vão pra uma oficina, a JJ conseguiu fazer a tão sonhada oficina dela, né? Enfim, acabou. Esse é o filme Arrancada Final, que teve avaliações de 3,5 pela crítica, pelos fãs 5,5. Orçamento, não sabemos, né? Acho que foi R$5. Bilheteria não teve, só saiu pra DVD, home video, mas alugou-se bastante. E em streaming quase não tem, se você achar, assiste. Mas assim, galera, eu falei as coisas que eu gosto, que eu não gosto. Nas análises daqui eu não vou ficar passando pano, mas é um filme muito legal pra você assistir de sexta-noite com os amigos, com o namorado, com pipoquinha. É um filmezinho pra light, pra relaxar. Minha nota, eu dou um 6,8, vai. Quais outros filmes vocês querem que eu analise aqui no canal? Comenta aqui embaixo se você já assistiu Arrancada Final, vai assistir ou não. E agora fica com a minha análise aí do Need for Speed, que muita gente não gostou. Porque o editor cortou tudo que eu falei desse filme, porque o editor me sacaneou. Nesse aqui ele não vai me sacanear, não. No outro ele sacaneou. Mas tá legal.